Da tribuna do Senado, o senador Sérgio Moro alertou sobre os perigos da infiltração do crime organizado nas instituições brasileiras, ao expor como o extremismo político influenciou para a demora nas investigações do caso Marielle Franco. O senador, que foi ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro, relatou como a família da vítima recusou a federalização da investigação devido ao seu extremismo político. Moro lembrou: esse crime brutal, atroz, ficou vários anos sem ser resolvido e eu tributo essa falta de resolução à polarização política, porque eu era ministro da Justiça em 2019 e naquela época eu acompanhei o trabalho da Polícia Federal. A Polícia Federal havia aberto uma investigação, ainda por solicitação do ministro anterior de Segurança Pública, Raul Jungmann, para que se verificasse uma hipótese de interferência indevida, uma fraude na investigação, que então era realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O senador explicou que a hipótese de interferência indevida se confirmou após o episódio em que a Rede Globo mostrou um depoimento que se revelou falso de um porteiro que tentava ligar o crime ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Moro disse: foi confirmado que havia sido plantada uma testemunha falsa na investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro para levar a investigação para um rumo que era o rumo errado e distanciá-la dos verdadeiros autores materiais e dos mandantes do crime. Sérgio Moro lembrou: ainda em 2019 surgiu o nome de Domingos Brazão como um possível mandante. O senador prosseguiu: influenciados pela polarização política e infelizmente mal informados sobre a intenção do governo de então, a família da vítima se manifestou na época contra a federalização das investigações. Eu tive a oportunidade de falar com eles e coloquei o meu posicionamento, que era importante que a investigação fosse feita pela Polícia Federal, mas, no entanto, houve essa resistência da família. O senador expôs a gravidade do que se revelou no inquérito que investigou a interferência nas investigações. É um retrato tenebroso da segurança pública do Rio de Janeiro. É um retrato amargo do grau de infiltração de organizações criminosas nas instituições do Rio de Janeiro. E aí, nós estamos falando de Tribunal de Contas, e aí nós estamos falando de Assembleia, e aí nós estamos falando mesmo de representantes na Câmara Federal desta casa e igualmente em altos escalões da Polícia Civil. É uma história tenebrosa de crime de impunidade. Após uma parte do senador Esperidião Amin, Moro alertou: de fato, essas organizações criminosas crescem e são poderosas e se infiltram nas instituições. Se nós não tivermos um plano de segurança consistente, se nós continuarmos nessa posição de leniência com os criminosos, sejam criminosos que nós temos como comuns, sejam os grandes lordes e barões das drogas, sejam aqueles que se infiltram nas instituições para garantir impunidade a esses criminosos, nós vamos acabar perdendo essa luta contra a criminalidade. O senador lembrou que a atividade parlamentar deveria se focar em resolver os problemas para a população, ao invés de prolongar brigas políticas. Moro disse: se nós continuarmos nessa desunião, nessa polarização exacerbada, os únicos vitoriosos serão esses gangsters, esses criminosos que muitas vezes se infiltram dentro das instituições públicas. Investigações seletivas estão comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos, após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento. O inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Nós temos visto a polarização prejudicar o país. Eu não quero aqui ser mal interpretado. Eu sou oposição a esse governo, ao governo Lula, e continuarei sendo oposição. Embora certamente, havendo propostas que sejam positivas para o país, não tenho nenhum problema em acompanhá-las, mas permanecerei firme na oposição. Mas é inegável que a polarização exacerbada, o ânimo irracional, ele acaba prejudicando a formulação de políticas públicas e não só isso. Tivemos um exemplo agora, essa semana, que foram as revelações em torno do assassinato da Marielle Franco e do Anderson. Esse crime brutal, atroz, ele ficou vários anos sem ser resolvido e eu tributo essa falta de resolução, senador Amin, à polarização política. Porque eu era ministro da Justiça em 2019 e naquela época eu acompanhei o trabalho da Polícia Federal. A Polícia Federal havia aberto uma investigação, ainda por solicitação do ministro anterior da Segurança Pública, o Raul Jungmann, para que verificasse uma hipótese de interferência indevida, uma fraude na investigação que então era realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Isso foi feito ainda em 2018. Mas os trabalhos dessa investigação da Polícia Federal se estenderam ali no ano de 2019. E eu, como ministro da Justiça, acompanhei esses trabalhos. E, de fato, foi confirmado que havia sido plantada uma testemunha falsa na investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro para levar a investigação para um rumo que era o rumo errado e distanciá-lo dos verdadeiros autores materiais e dos mandantes do crime. E naquele ano de 2019, como ministro, a minha orientação à Polícia Federal foi sempre elucidar o crime. Era esse o único interesse do governo de então, fazer justiça, chegar à verdade, chegar aos culpados. E não faltaram ali recursos para a Polícia Federal fazer esse trabalho. E esse trabalho foi essencial para que as investigações que então corriam na Polícia Civil e perante o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro retomassem o seu rumo correto. Naquela época, ainda naquela época, já apareceu o nome, um dos nomes desses presos dessa última semana como provável mandante do assassinato de Marielle Franco. Ainda em 2019 surgiu o nome de Domingos Brazão
como um possível mandante. Não digo aqui, isso vai competir à justiça fazer a avaliação das provas, mas o fato é que esse nome já havia surgido em 2019. E talvez, se pudéssemos ter prosseguido na investigação, já, ainda naquele ano de 2019, o crime pudesse ter sido solucionado mais rapidamente. Ocorre que, influenciados pela polarização política e, infelizmente, mal informados sobre as intenções do governo de então, a família da vítima se manifestou na época contra a federalização das investigações. Eu tive a oportunidade de falar com eles e coloquei o meu posicionamento que era importante que a investigação fosse feita pela Polícia Federal, mas, no entanto, houve essa resistência da família. E, claro, não falo aqui em termos críticos, porque até é compreensível a posição da família diante daquele clima exacerbado de polarização política que nós tínhamos em 2019 e que, infelizmente, se estende até os nossos dias atuais. Como ministro da Justiça, eu respeitei a posição da família da vítima e, embora entendesse que a federalização era oportuna, nós passamos a nos posicionar contrariamente a ela, pelo menos publicamente, já que entendíamos que a vontade da família da vítima deveria ser levada em consideração quanto à realização da federalização ou não. Mas não culpo, né? Não se enganem, não culpo aqui de maneira nenhuma a família da vítima. O grande culpado desse quadro é a polarização política exacerbada. É o grande culpado pelo fato do crime não ter sido elucidado ainda em 2019 ou 2020 pela Polícia Federal, foi essa polarização política. Porque agora vimos, pelo menos considerando os resultados provisórios dessa investigação feita pela Polícia Federal, que não havia condições do crime ser elucidado pelas autoridades do Rio de Janeiro, já que comandando a direção da Polícia Civil na área de homicídios, pelo menos naquele estado, e segundo o que consta nas investigações, isso depois vai ter que ser avaliado pela Justiça, haveria um dos próprios algozes ou uma autoridade da Polícia Civil que concordava e havia se comprometido em dar proteção aos mandantes do assassinato de Marielle Franco. Eu fiquei feliz, né, pelos resultados havidos nessa semana, pelos desdobramentos do caso, e espero que a justiça seja feita. Espero que a família das vítimas, tanto de Marielle como de Anderson, possam encontrar justiça e paz nesses desdobramentos. Registro aqui a importante posição que foi adotada pela União Brasil nesse final de semana, que acabou expulsando de seus quadros um desses indivíduos que era apontado como mandante desse crime. Não pode, claro, ele tem o direito de se defender na justiça, as provas vão ser avaliadas, a Câmara vai se posicionar sobre a prisão preventiva, mas naquele quadro que aparece não é possível que o partido continuasse a abrigá-lo dentre os seus quadros. Vamos aguardar os acontecimentos. Agora seria importante que houvesse um desdobramento dessa operação. Eu tive a oportunidade de ler o relatório de inquérito policial que foi apresentado pela Polícia Federal, que embasou essas prisões. Ele vai ser oportunamente avaliado pela Justiça, e esse relatório ele foi divulgado, inclusive, na imprensa. E o que nós temos ali, senador Expedito Amin, é um retrato tenebroso da segurança pública no Rio de Janeiro. É um retrato amargo do grau de infiltração de organizações criminosas nas instituições do Rio de Janeiro. E aí nós estamos falando do Tribunal de Contas, e aí nós estamos falando de Assembleia, aí nós estamos falando de mesmo representantes na Câmara Federal
dessa casa e, igualmente, em altos escalões da Polícia Civil. É uma história tenebrosa de crime e de impunidade. E aqui sim que nós precisamos, e esse é o propósito especial do meu discurso na tribuna, nós precisamos ter um plano de segurança pública consistente para esse país e especialmente que leve ao enfrentamento das organizações criminosas. Não pode o governo federal se satisfazer exclusivamente com a prisão desses mandantes. Nós estamos vendo a situação em Mossoró, dos fugitivos que simplesmente desapareceram. Nós estamos vendo o crescimento do crime organizado no dia a dia e nos falta aqui no Brasil, da parte desse governo federal, uma política de segurança pública consistente e robusta. Pode eventualmente sim, esse momento ser utilizado para, quem sabe, ter uma virada, mas uma virada que tenha também a participação do Congresso. Porque esse Congresso mostrou, nas últimas semanas, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, que não está do lado dos criminosos ao aprovar o projeto de lei que acaba com a saída dos presos nos feriados. Ao aprovar o projeto de lei que torna mais rigorosa e mais difícil a progressão de regime de cumprimento de pena. Esse Congresso que delibera hoje sobre audiência de custódia e impor critérios mais rígidos. Talvez seja esse momento, que aqui fica a minha sugestão a esse governo federal, embora eu seja de oposição, esse momento para começar a tomar atitudes mais firmes antes, né, que esses exemplos lamentáveis do Rio de Janeiro se espraiam por todo o país, se é que, de certa forma, já não se espraiaram. Senador Esperidião? De cumprimentá-lo pelo pronunciamento, que é um pronunciamento histórico, posto que está sendo feito no momento em que há um aparente alívio pelos fatos apurados até aqui. Primeiro, cumprimentá-lo também pela elegância, pelo espírito de humanidade, ao reconhecer que muito mais do que erro de alguém foi a polarização que determinou a atitude de não desejar que a Polícia Federal conduzisse o que certamente seria melhor, teria sido melhor, tanto é que está sendo, o inquérito em relação ao que aconteceu em matéria de investigação, inclusive com infiltração, pelo que se sabe agora, de testemunha e testemunho falsos. Acho que este período teria sido certamente abreviado. E o segundo, mais importante ainda, é ressaltar que nós não podemos ficar satisfeitos ou considerar encerrado o caso pela identificação dos mandantes. É pouco, porque está comprovado que o processo decisório contaminou, que o processo de comando das atividades da polícia judiciária, digamos assim, esse processo estava comprometido com uma metástase que ia além dos quadros da Polícia Civil. Perpassava, pelo que tudo que se consegue vislumbrar, perpassava vários outros organismos do Estado do Rio de Janeiro. E a investigação deve prosseguir. Para aplaudir esse seu pronunciamento, é que eu faço essa parte. Muito obrigado. Agradeço, senador Esperidião, a mim pelas colocações. De fato, né, essas organizações criminosas crescem e elas são poderosas e elas se infiltram nas instituições. Se nós não tivermos um plano de segurança consistente, se nós continuarmos essa posição de leniência com os criminosos, sejam criminosos que nós temos como comuns, sejam os grandes lordes e barões das drogas, sejam aqueles que se infiltram nas instituições
para garantir impunidade a esses criminosos, nós vamos acabar perdendo essa luta contra a criminalidade. E aí, como eu disse anteriormente, não podemos deixar que a polarização política nos cegue para nossas responsabilidades. Não podemos deixar aqui, como Congresso, como Senado, de deixar de se debruçar sobre as ações necessárias de aprimoramento da legislação e evitar ver um ao outro como um adversário, que não existam pontos comuns e cujas divergências não sejam insuperáveis. Se nós continuarmos nessa desunião, dessa polarização exacerbada, os únicos vitoriosos serão esses gangsters, esses criminosos que muitas vezes se infiltram dentro das instituições públicas. Muito obrigado, presidente.